Sr. Presidente, o Governo ouviu com muita atenção a declaração política do PAICV e, em relação à mesma, nós começamos, em primeiro lugar, por dizer que nós, tal como, imagino, todos os cabo-verdianos, lamentam profundamente o que aconteceu com as vítimas e o que aconteceu com as famílias dessas vítimas. Mas nós todos também temos que entender que, de facto, não deve ser um instrumento de arremesso político estas questões. Porque, de facto, há uma mudança de mentalidade a se fazer neste país, como bem mencionou a senhora deputada Zilda Oliveira, e a mudança de mentalidade também passa pela assunção da responsabilidade de todos. E eu digo todos. Porquê? Porque neste processo de mudança de atitude e de mentalidade de combater a violência, e em particular a violência contra as mulheres, existe a educação familiar que deve ser assumida por todas as famílias, existe de facto o ensino institucional que deve ser promovido nas escolas, existe de facto o papel da sociedade civil e existe também, obviamente, aquilo que é a responsabilidade do governo. Agora, nós não podemos tomar de ânimo leve quando a questão é apresentada da forma como foi. De facto, a senhora deputada Délcia, quando fez a sua apresentação, disse que as mulheres estão a morrer diante de um governo que nada faz. É esta a abordagem que não é correta. É esta a abordagem que nós devemos, de facto, evitar. Porque temos que, no mínimo, partir do pressupostos que nós todos temos alma, nós todos temos coração, nós todos temos boa fé e nós todos queremos fazer mais e melhor para o nosso país. Não seria só a oposição. No mínimo, o governo tem esse dever acrescido. Depois disse a senhora deputada Cara Carvalho que no CRAOBI. Não estou muito segura se querem mesmo ouvir. A senhora Presidente do ICEC esteve na televisão, deu uma larga entrevista e falou de todas as medidas de política que o governo tem adotado para enfrentar este problema. Teve a oportunidade de ver e de ouvir. Tem o governo apresentado ao longo dos seus debates e de toda a sua ação política as medidas de política que tem desenvolvido neste domínio, não é? Mas não ouviram. O problema é a comparação que se faz entre as medidas de política deste governo e as medidas que eram deles. Eles consideram que as medidas deles eram as melhores, que nós não tínhamos legitimidade para mudar as medidas dele e que, por conseguinte, as medidas que nós estamos a implementar não são boas medidas. Mas isto é a percepção do PAICV, que nós respeitamos, mas não concordamos, obviamente. E eu gostaria aqui de mencionar o Plano de Igualdade e Equidade do Género, que está sendo aplicado, que já tem financiamento do Fundo de Apoio às Vítimas. Eu também gostaria de dizer que as vítimas vêm sendo atendidas, que existe, de facto, uma rede montada para assistência. É uma assistência que acontece a nível psicológico, a nível judicial, a nível social e a nível do empoderamento das próprias mulheres para poder garantir a sua autonomia. Existem, sim, as casas de abrigo em Santiago, 2, um no Fogo, um em São Vicente. E onde não existem casas de abrigo, existe um programa de acolhimento em estabelecimentos vocacionados para este efeito, onde as despesas são assumidas pelo Ministério através do Instituto. A questão que se coloca e que na verdade é recorrente é basicamente querer passar a ideia de que não se está a fazer nada, mesmo a nível da educação. Foi introduzido um módulo de igualdade de género nos currículos dos cursos profissionais. É uma medida de política implementada por este governo. Fez-se a implementação de cursos de capacitação de docentes para a promoção da igualdade de género. O governo faz a sua parte em termos de medida, os estabelecimentos de ensino devem aplicar aquilo que são as medidas que foram adotadas. Houve também, aliás, já se fez a implementação do critério da paridade para a frequência dos cursos de formação a nível dos oficiais da Polícia Nacional. Eu tenho aqui uma lista extensa, como eu tenho limitação do tempo, vou ficar por aqui, concluindo da seguinte forma. As medidas de política existem, estão planificadas, deveriam ser do conhecimento de todos que têm responsabilidade em matéria política. Obviamente que sempre se pode fazer mais e vai-se fazendo, não é? Mas nós não podemos entrar no niilismo, que é o que nós estamos a vivenciar agora. O PSV nega tudo o que está sendo feito pelo governo. O governo praticamente não faz nada.
Para o PSV, o governo não tem ação, não tem medida, não tem política. Só que, felizmente, é só para o PSV. Muito obrigada, Sr. Presidente.